Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para a resolução do item 10.2 do caderno 2 do Exame Nacional de Matemática A 2018, época especial. Para ver os restantes itens deste exame ou então de outros exames, podes seguir aqui este endereço. Avançando então para o exercício, seja aqui uma função real de domínio de 0 a 1, fechado, sabe-se que a função g não tem mínimo. Qual das afirmações seguintes é necessariamente verdadeira? Afirmação A, a função g não tem zeros. Afirmação B, a função g não é limitada. Afirmação C, a função g não tem máximo. Afirmação D, a função g não é contínua. Bom, esta é uma questão então em alternativa que visa trabalhar o teorema de Weierstrass, ou melhor, o contrarrecíproco desse teorema, que é um item em alternativa que pode também sair no exame de 2019. No caso, no ano de 2018 saiu apenas no exame de época especial. Bom, eu vou resolver aqui então chamando esse teorema que é conhecido para o tentarmos perceber, o teorema de Weierstrass, e depois vou resolver também sem aplicar o teorema, portanto, olhando para o problema e supondo até que não nos lembramos que o teorema pode dar jeito para esta resolução, mas no fundo estaremos a trabalhar com ele, mas sem ir diretamente ao seu enunciado. Bom, então eu vou começar por mostrar aqui uma página do resumo Explica Mato, a página 146, onde eu falo desse teorema. Quem tiver o resumo pode ver melhor nesta página e pode ver os exercícios por temas que eu tenho também para o exame, e este tema, o teorema de Weierstrass, ficará, portanto, entendido com os exercícios que tenho no caderno de exercícios e, portanto, será suficiente para entender esta questão. Bom, o que é que diz o teorema? Eu vou aqui salientar o seguinte. Diz o seguinte: seja f uma função real de variável real de domínio D, se f é contínua em AB, fechado, contido no domínio, então f tem máximo e mínimo absoluto em AB, fechado. Bom, isto quer dizer o seguinte: se é contínua, eu vou sublinhar aqui, se é contínua, então, ou seja, temos aqui um implica, que eu vou aqui também salientar, então, se é contínua no intervalo fechado, então tem máximo e mínimo absolutos. Isto é o que devemos aqui saber. Reparem que há aqui uma implicação, ok? Este então, um se então, portanto, está conotado com uma implicação. Se então. E do que sabemos de lógica, ou do que devemos saber a respeito da lógica, eu vou até escrever aqui esta cor. Se temos aqui A implica B, aliás, sim, A implica B, é isto que eu queria dizer. Se A implica B, pelo contrarrecíproco, sabemos que isto é equivalente a dizer que a negação de B, ou seja, não B, implica a negação de A. Estamos aqui a falar então do contrarrecíproco. A implica B é equivalente a negação de B implica a negação de A. Reparem que isto é intuitivo. Eu vou dar aqui um exemplo, portanto, num contexto mais real, para ser mais intuitivo. Vamos supor que eu tenho uma pessoa vive em Portugal. Eu vou escrever só Portugal para ser mais rápido. Uma pessoa vive em Portugal implica que vive na Europa, certo? Se uma pessoa vive em Portugal, então vive na Europa, ok? E reparem que dizer isto é equivalente, então, pelo contrarrecíproco, e reparem que aqui faz então todo o sentido, não viver na Europa, não Europa, implica não Portugal. Isto porquê? Porque Portugal implica Europa. Se Portugal implica Europa, não Europa tem de implicar obrigatoriamente não Portugal. Não Portugal, ok? Vou deixar assim. Bom, então estamos a falar do contrarrecíproco. Isto responde logo diretamente aqui ao problema, porque reparem, diz aqui no enunciado, uma função que tem domínio de 0 a 1 fechado, e diz que não tem mínimo. Ora, se nós sabemos pelo teorema de Weierstrass, sabemos que se uma função é contínua, então tem máximo e mínimo absolutos, obrigatoriamente. Nós estamos a falar aqui no intervalo fechado, ok? Nas condições do enunciado. Bom, se não tem mínimo, então pelo contrarrecíproco deste teorema, eu já posso concluir que não é contínua. Ou seja, até sem olhar para as restantes opções, eu já sei que é esta pelo contrarrecíproco do teorema de Weierstrass. Ok? E por aqui poderiam logo responder. Agora, vamos supor que olhavam para este enunciado e não se lembravam minimamente do teorema, porque muitas vezes é assim. Poderemos pensar, e aproveitando também aqui para falar das questões de escolha múltipla, onde temos o necessariamente, reparem o que é que quer dizer necessariamente verdadeira. Quer dizer que existirão 3 opções que até poderão ser verdadeiras num caso particular da situação do enunciado, mas que não são verdadeiras sempre, para todos, portanto não é verdade para todos os casos.
que estão nas condições do enunciado. E por isso será possível encontrar um contra-exemplo para eliminar 3 opções. Claro que aqui é verdadeira, aqui é necessariamente verdadeira, não conseguiremos um contra-exemplo para anular. Então poderiam pensar assim, bom, então eu vou tentar, se eu quero descobrir qual delas é necessariamente verdadeira, eu vou tentar contrariar as afirmações que são feitas aqui no enunciado. Vou tentar criar aqui um exemplo de um gráfico de uma função que tenha zeros, que seja limitada, que tenha um máximo e que seja contínua. Bom, vamos supor que eu ainda não sabia que era esta a verdadeira, ok? Nas condições do enunciado, ou seja, tem que ser uma função de domínio 0, 1 e que não tem mínimo. Então eu vou tentar representar aqui uma função de domínio 0, 1, ora daqui de 0 até 1, uma função, para ter um 0 que eu quero contrariar estas afirmações, vai passar aqui no 0, vou fazer uma função assim. Uma função assim, aqui de 0 então até 1, e reparem que o que é que tem de acontecer? Tem que ter, não tem mínimo, não pode ter mínimo. Então se não tem mínimo, eu vou fazer aqui uma bola aberta para não ter mínimo, e reparem que para não ter mínimo agora tenho que pôr a imagem, porque tem que ter, o 0 tem que ter imagem, não é? Isso aqui está a bola aberta, eu não posso colocar aqui em baixo, porquê? Porque senão seria mínimo. Então eu vou colocar aqui, e aqui já estou nas condições do enunciado. Ou seja, eu vou colocar agora aqui, coloco aqui 1 também, isto são só valores para ter como referência, e aqui posso colocar menos 1, e aqui posso colocar 0,6, por exemplo. E isso é pouco relevante. Agora, o que é relevante é que a bola fechada não pode estar aqui, porque senão seria mínimo, também não pode estar aqui, teria que estar nesta zona, porque, reparem, qualquer vizinhança que seja considerada aqui em 0, qualquer vizinhança, eu tenho sempre aqui, reparem, pontos no gráfico de f, que tem uma ordenada sempre inferior ao meio, portanto o meio não é mínimo, esta função não tem mínimo, então esta função está nas condições do enunciado, e o vosso desafio seria esse, seria encontrar uma função que ao mesmo tempo que desafiasse as afirmações que estão na escolha múltipla, porque eu quero a necessariamente verdadeira, tem obrigatoriamente que respeitar as condições do enunciado. Bom, então vamos ver. A função G não tem zeros. Ok, eu encontrei aqui o gráfico de uma função, deixem-me só colocar aqui fechado também, para ter um máximo, ok? Eu tenho então aqui o gráfico de uma função que está nas condições do enunciado, ou seja, domínio 0, 1, fechado, fechado, e que não tem mínimo, ok? E tem 0. Então, esta já não pode ser necessariamente verdadeira, porque eu já tenho aqui um contra-exemplo. Porque, reparem, G de 0,6 é igual a 0. Bom, a função G não tem máximo. Será verdade? Será necessariamente verdadeira? Eu até poderia desenhar aqui um gráfico de uma função nas condições do enunciado que não tivesse máximo. No entanto, não tem de ser. Eu tenho também aqui um contra-exemplo. O gráfico este gráfico está nas condições do enunciado, e tem aqui um máximo, 1 é máximo, portanto o G de 1, que é igual a 1 também, segundo o exemplo que eu lhe fiz, portanto é o exemplo do gráfico de uma função que está nas condições do enunciado e que tem máximo, então a função G não tem máximo, não é necessariamente verdadeira. A função G não é limitada, reparem, está aqui o exemplo de uma função, do gráfico de uma função, que está nas condições do enunciado e que é limitada, porque a função G aqui sabemos que está entre menos 1 e 1. Portanto, é limitada, tem aqui um minorante, tem ali um majorante. Bom, o que eu não consigo é realmente encontrar, mas como eu até já anulei as outras 3, já sabia que esta, portanto, eu já tenho aqui um contra-exemplo para a A, a B e a C, para poder dizer que não são. Então, obrigatoriamente tinha que ser a D. E realmente eu para a D não consigo fazer aqui um exemplo de um gráfico de uma função que esteja nas condições do enunciado e que seja contínua. Não consigo. Precisamente tem a ver também aqui então com o teorema de Weierstrass. Bom, fica então assim resolvido este exercício. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.